Mais uma vez eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, aos irmãos que aqui se encontram, aqueles que estão nos assistindo pela plataforma do Facebook, os irmãos lá de Fukui, né, tantos outros de outros estados que têm nos acompanhado, né, através da live. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Hoje, lição de número 2 da nossa revista, que nós iniciamos semana passada, a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Irmãos, e nós tivemos uma aula abençoada semana passada, ministrada pelo presbítero Lucimar, que é o apanhado, é o resumo de toda a revista, né, que vai ser falado durante todo esse trimestre. E eu louvo a Deus, porque algumas coisas que foi falado semana passada, nós falaremos um pouco a respeito, até mesmo pelo início, né, da igreja, a inauguração da igreja, né, como o próprio presbítero Lucimar deixou bem enfatizado, né, que iniciou-se ali no dia de Pentecostes, foi o dia que iniciou-se, né, a igreja primitiva. E hoje nós vamos falar sobre essa igreja, a igreja de Jerusalém, que ela é um modelo a ser seguido por todos nós no dia de hoje. E nós vamos aprender algumas questões que existiam e que existiam na igreja primitiva e que hoje muitas igrejas deixaram de lado. As igrejas atuais, as igrejas pós-modernidade, elas deixaram muitas coisas da igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, como no início, deixaram de lado tudo aquilo que foi aprendido. E hoje nós vemos muitas igrejas, meus amados irmãos, que estão muito preocupadas com oba-oba, igrejas estão preocupadas, meus irmãos, com revelações, igrejas que estão preocupadas, meus amados irmãos, em trazer alegria ao coração, igrejas estão preocupadas mais em trazer uma palavra de prosperidade ao coração dos irmãos, do que trazer um ensinamento doutrinário que é o arrependimento para que nós possamos ir morar no céu. Irmãos, não temos como nós não nos arrependermos. Se nós não nos arrependermos, nós não entraremos no céu. Nós temos visto nos últimos tempos muitas igrejas com muitas reuniões, mas igrejas com pouca união, né? Diferente da igreja do início, né? A primeira igreja. Então nós vamos estar nesta noite, irmãos, desbravando um pouco em cima do texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 37 até o de número 47 nesta noite. Nós estaremos falando um pouco, né, acerca, né, desses textos em nome de Jesus. Lição de número 2, a igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. O texto áureo, meus amados irmãos, vai dizer assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão e no partir do pão, e nas orações, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso de número 42. A verdade prática vai dizer para nós: a igreja de Jerusalém, como uma igreja mãe, tornou-se exemplo para as demais, um modelo a ser seguido por todas as igrejas verdadeiramente bíblicas. Amém? Agora, uma coisa, irmãos, é indiscutível, e nós não podemos de forma alguma, né, fechar os olhos para isso. A igreja, apesar da igreja de Jerusalém ela ser uma igreja modelo para nós, não significa que ela era uma igreja 100% perfeita. Não. A igreja de Jerusalém, ela foi formada, meus amados irmãos, pelas piores pessoas daquela época, né? Por cobradores de impostos, por pescadores, pela escória da sociedade, né? Pessoas que não tinham valor naquela época, foram as pessoas que Jesus os chamou para poder, né, iniciar a igreja. Pedro, ele era pescador. Pedro era um homem, né, de temperamento forte, até mesmo porque Pedro, ele confiava mais na espada dele do que no próprio Senhor Jesus. Pedro, ele só foi confiar em Jesus, irmãos, depois da ressurreição de Jesus. Só depois que Jesus encontra ele, com ele, e tem uma prosa com ele, uma prosa forte com ele, para que ele pudesse cuidar da igreja. Então, ali naquele momento, Pedro ele tem um encontro com Jesus e a vida dele ele muda. Tá? Até mesmo porque na crucificação de Jesus, o próprio Senhor Jesus trouxe a revelação mostrando que Pedro negaria 3 vezes antes que o galo cantasse. E quando Pedro nega a 3ª vez, o galo canta, ele se lembra. Né? E ele se lembra de que Jesus havia já predito que ele haveria de negá-lo 3 vezes antes que o galo cantasse. Tá? Então nós vamos ver que a igreja de Jerusalém,
apesar dela ser uma igreja modelo, ela não era uma igreja perfeita. Ela não era uma igreja que não tinha pessoas problemáticas, não uma igreja que não tinha problemas. Tinha. Toda igreja na face da terra ela tem problema. Tá? A única igreja perfeita é a igreja que está no céu. Essa é perfeita. Tá? Lá não tem problema, lá não tem dificuldade, lá não tem inveja, lá não tem quem um quer ser melhor que o outro, lá não tem quem quer pregar melhor do que o outro, lá não tem quem quer cantar melhor do que o outro. Não, lá todos são iguais perante o Senhor. E eu louvo a Deus por isso. Louvamos a Deus por essa situação, porque Deus ele é maravilhoso. Tá? Então, vamos aqui para a leitura bíblica em classe, que se encontra em Atos capítulo 2, versículos de número 37 até o de número 47. Lembra nós, irmã Meire? Por favor, todo o capítulo, do capítulo 2, versículo 37 ao 47. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Glória a Deus, amém? Irmãos, eu quero dar uma pequena explanada já nesse início aqui, nessa leitura bíblica em classe. Eu queria que você abrisse a Bíblia, abre a Bíblia para mim, porque nós vamos ler depois alguns versículos. Abre nesse capítulo, Atos capítulo 2. Enquanto você procura, eu vou destrinchando aqui um pouco a partir do 37, que foi lido aqui pela nossa irmã Meire. E a Bíblia vai dizer para nós aqui, no versículo 37, ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões irmãos? Aqui, meus amados irmãos, quando você chega nessa palavra compungir, essa palavra compungir, ela é uma palavra derivada do grego katanisso. A palavra grega katanisso, verdadeiramente o significado dela é espetar. É espetar. Então, quando nós olhamos para esse texto, quando nós vamos fazer a interpretação dessa forma, nós vamos observar que aqueles homens, os judeus, eles foram espetados em seus corações com a palavra do Senhor. Aleluia! A palavra do Senhor é como uma espada de 2 gumes, é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, né, que a palavra do Senhor diz lá em Hebreus, né, que tem poder para a separação de juntas e medulas e da alma e do espírito, e é apta para discernir a intenção do coração. Olha que coisa maravilhosa! Aí você olha para esse texto e fala assim: poxa, mas o que ele quer dizer com essa questão de compungir no seu coração? Aí eles perguntaram para Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões irmãos? Aí nós precisamos entender um pouco do contexto. Pedro havia trazido uma mensagem poderosa para aqueles judeus, os judaizantes ali, né? Pedro trazendo uma mensagem poderosa sobre a vida deles. E aí eu quero que você acompanhe aqui na sua Bíblia, a partir do verso de número 22. Atos 2, versículo 22. Olha o que Pedro vai dizer: Varões israelitas, escutais essas palavras. A Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais
que Deus por eles fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. E a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele, disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Varões irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado entre nós até hoje, está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Nessa previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou esse Jesus, do que todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a este Jesus, a quem vós crucificaste, Deus os fez Senhor e Cristo. Aleluia! Olha que pregação, irmãos. Pedro pregando esses homens: vocês mataram Jesus, vocês crucificaram. E Pedro está falando que eles deveriam se arrepender. Agora, meu irmão, será que nós conseguimos trazer uma mensagem dessa para os dias atuais? Será? Eu acho que se é capaz de a gente, de repente, pregar dessa forma um pouco dura, que nem Pedro pregou, eu acho que é capaz de algum ir levantando devagarinho e ir embora. Porque é duro nós escutarmos uma mensagem exortativa. Só que se nós estivermos pregando uma mensagem exortativa diante da palavra de Deus, irmãos, nós não temos para onde correr. Se Deus está falando dessa forma, é porque Ele está vendo alguém ou alguma pessoa, ou um grupo, né, até mesmo um grupo, que está precisando ouvir essa palavra para que possa se arrepender. Então Pedro, ele traz essa mensagem a esses judeus, e eles se arrependem. Aí no versículo 37 eles falam: o que faremos nós, varões irmãos? Eles perguntam a Pedro e aos discípulos que ali estão. Aí Pedro, ele traz uma outra grande mensagem para esses homens. Qual é o primeiro passo? Ele fala assim, ele traz 3 passos aqui nos próximos versículos. Ele traz 3 passos que essas pessoas, elas deveriam, tomar na sua vida, para que pudessem, meus amados irmãos, ter uma vida transformada, ter uma vida mudada, ter uma vida, meus amados irmãos, no padrão em que Cristo queria que estivesse. Quando chegar no versículo 38, você vai ver Pedro que ele fala o primeiro passo. Qual é o primeiro passo que nós devemos tomar para termos uma vida que agrada ao Senhor? Primeiro, arrepender. Nós devemos nos arrepender dos nossos pecados. Se faz necessário que nós venhamos, irmãos, em nome de Jesus, ter o arrependimento. Aqui a palavra arrependei-vos, escrito no versículo 38, ela vem do grego metanoia. Tá? Aqui é o que? É voltar-se, tá? Literalmente 180 graus, é sair da direção que vocês estão caminhando para o lado de pecado e virar literalmente para o lado contrário, para ter uma vida de santificação, uma vida de busca e de entrega. Então a palavra grega metanel, ou metanoia, o significado dela é arrepender. Tá? É arrepender. Tá? Mas como nós podemos arrepender? Aí foi o que acontece no versículo de número 37. Quando acontece o quê? O cataniço na vida da pessoa, a compungição, compungiram-se, elas foram espetados pela palavra de Deus. Quando a palavra de Deus ela espeta o nosso coração, ela gera arrependimento em nossas vidas.
Quando a palavra de Deus pregada com fidelidade, ela vai trazer um arrependimento em nossas vidas, fazendo com que nós venhamos a mudar a nossa postura, a nossa forma de ser, a nossa forma de falar, a nossa forma de viver, a nossa forma de agir. O crente, meus amados irmãos, quando ele tem a transformação, se ele roubava um dia, ele não rouba mais. Se ele matava, ele não mata mais. Se ele xingava, ele não xinga mais. E sabe qual é a tristeza que eu tenho visto nos últimos tempos? Crentes que ainda xingam. Palavras torpes. Palavrões, irmãos, que envergonham o Evangelho. Nós temos que tomar cuidado, irmãos. Eu vi um pastor, irmãos, um testemunho hoje que eu fiquei horrorizado. Em um podcast, um entrevistador pergunta para ele acerca da doutrina que ele estava pregando, muito dura, e não sei o que. Ele falou: a igreja é minha. Olha como a igreja é minha. Eu mando na igreja. Quem não está satisfeito, saia. O pastor falou dessa forma. Aí ele lançou um palavrão. Naquela, eu que mando. Eu falei: meu Deus, eu falei: misericórdia, Senhor. Olha como ele trata a igreja de Jesus. Você sabe qual é o mal de... Oi? Matéria de porcaria, né? Isso, é uma matéria de porcaria. Aquela porcaria lá, eu que mando. Ele está falando da igreja. Você sabe o que acontece nos últimos tempos que eu tenho visto, os obreiros? Obreiros levantados não por Deus, mas obreiros levantados pelo homem. A necessidade da obra é tão grande que nos últimos tempos, alguns pastores têm levantado alguns obreiros, não pela vontade de Deus, mas pela vontade, pela necessidade humana, acabam levantando qualquer um. Aí qualquer um se diz ser pastor, chega na igreja, não sabe nem pregar a palavra direito, sabe, fica contando história em cima do altar. Irmãos, o altar do Senhor, ele não foi feito para que nós venhamos a contar historinha. O altar do Senhor, ele foi feito para nós pregarmos o Evangelho, a palavra do Senhor, palavra de arrependimento, de transformação. Se nós não estivermos aqui no altar pregando essa palavra, irmãos, como que as pessoas vão gerar arrependimento? Como as pessoas serão transformadas? Se o Evangelho não ter sido pregado de uma forma em que o Senhor Jesus ele deixou para nós. Tá, então nós temos que tomar cuidado. Tá, então o primeiro passo para ser como a vontade do Senhor é ter o coração espetado pela palavra. O segundo passo, irmãos, é se arrepender. O terceiro passo, depois do arrependimento, qual que é? Batizar, irmãos. Batizar. E eu vou entrar numa área profunda na questão do batismo. O segundo tópico vai falar acerca do batismo, das duas ordenanças que Jesus ele deixou para a igreja. Batismo nas águas e a ceia do Senhor. Eu nesse segundo tópico quero entrar num profundo, no primeiro e no segundo tópico, para você entender. Eu tenho certeza e convicção que você vai ter uma nova visão acerca do batismo e que você vai ter uma nova visão acerca do que é a ceia. Tá? Então, hoje em dia as pessoas estão banalizando o batismo. Ah, o batismo não salva. Não, está tudo tranquilo, irmãos. É, não quiser batizar também. Irmãos, não funciona assim não. O batismo salva ou não salva, irmãos? Se tiver arrependimento, salva. Se não tiver arrependimento, não salva. O que vocês acham, irmãos? Me dê opiniões. No batismo, tem muitos assuntos polêmicos. Tem vários assuntos polêmicos que são complicados, de difícil decisão. Por isso que nessas decisões nós temos que levar os nossos maiorais. Quem são os nossos maiorais? Nossos pastores, que estão acima de nós, que eles vão dar a direção norte. Esses são os assuntos polêmicos. Eu não quero nem entrar nesse mérito, porque senão a aula vai longe. Agora, eu queria só nessa questão do batismo salvo ou não salvo. O que vocês acham? O que vocês acham, meu salvo ou não salvo o batismo? Eu vou na hora aqui, irmãos. Eu vou na hora aqui. O que você acha, meu amigo? Salvo ou não salvo? Ela não quer responder. E a irmã quer? Batismo salva ou não salva? O que vocês acham? Batismo em si, não. O batismo em si, não. E a irmã quer? O Marcão já falou ali, ó. O batismo em si, não. Não? Não salva? E aí, Fernando? É um dos passos. É um dos passos para a salvação. E aí, Cat? O que você acha, Cat?
A Cat não tem que discipular ela, hein? Não tem que discipular a Cat. Não foi eu que batizei ela, hein? Quando eu batizo, eu discipulo todos os irmãos. E aí, o que você acha, mãe Jane? O que a senhora acha? Acho que é um dos passos, né? Um dos passos para a salvação. E A Madalena já deu a opinião dela. E aí, Sandra? é isso mesmo. É isso mesmo? Qual deles? Não dos passos. Um dos passos. Olha, Glória a Deus. salvar, não salva, né? Mas, Em si, o batismo por si só ele não salva, né? amém. Mas então vamos lá, vamos botar um assunto polêmico aqui. Vamos lá para o assunto polêmico. Eita Deus. A Bíblia fala que o ladrão da cruz, ele se arrependeu ali no ato da crucificação, sim ou não? Sim. Ele não teve tempo de batizar. Mas Jesus falou para aquele que se arrependeu. Não sei se é o da esquerda ou da direita, que a Bíblia não diz. Mas um deles que se arrependeu, Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele foi salvo sem batizar. Ok. Então, baseado por aí, nós entendemos que o batismo em si não tem poder de salvação. Até mesmo porque a salvação é pela graça mediante a fé. A Bíblia diz dessa forma. É um favor imerecido do Senhor mediante aquilo que nós cremos, que nós acreditamos. Agora me diz uma coisa. Aquele que está na igreja há 20 anos, já aceitou a Jesus, mas nunca tomou uma posição de batizar. Ah, pastor, não estou preparado. Ah, pastor, não quero batizar. Mas está na igreja. É frequente nos cultos e tudo. E não quer batizar. E aí? O que vocês me dizem? Oi? Ele não se converteu ainda, né? Não se converteu ainda. Não tem conta, Mas já aceitou Jesus. vai ter medo de dar um passo. Se comprometer, não quer compromisso. Como não quer compromisso. Eu acho. Não tem explicação. Ok. Então vamos para mais um assunto polêmico. O batismo que nós batizamos é o batismo de João Batista ou o batismo de Jesus? De Jesus. De Jesus. Por que o batismo de Jesus? Arrependimento dos pecados. Arrependimento é do João Batista. É. O batismo de arrependimento é João Batista. Isso. O que eu falo assim. É. E Jesus é batismo com o Espírito Santo. Não, tem o batismo de Jesus também. O batismo nas águas, o batismo de Jesus nas águas. O que vocês acham? Agora, Eu acho que nós faz os dois. Já faz os dois? Nós faz os dois. É mais ou menos isso. É mais ou o menos batismo isso. de Jesus, pastor. Hã? O batismo de Jesus. O batismo de Jesus está escrito aí, ó, bem em Atos capítulo de número 2. inteiro. Para perdão dos pecados? Cadê? Está aqui nesse texto aqui, ó. Quer ver? Cadê? Cadê? 38, né? Isso. Aqui, ó. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome. Jesus. Esse é o batismo de Jesus. Pastor, mas Jesus também fala em Mateus, Sim. em Mateus 20, que ele fala assim: na verdade bebereis o meu cálice e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Por isso que eu perguntei. Oh, aí, tá vendo? Já estamos chegando lá. Estamos chegando lá. E qual foi o batismo com que Jesus foi batizado? Mas Jesus fez. Você lembra lá no capítulo 3 de Mateus? João Batista, ele vem, voz do que clama no deserto, ele vem pregando o evangelho no deserto, ele vem falando de Jesus, ele é o precursor de Jesus, e ele chega para quem? Para os fariseus e para a raça de víboras. Quem vos mandou fugir da ira vindoura, né? E ele dá uma palavra dura para os judeus, os fariseus, né? Ele dá uma palavra dura para aqueles homens. Mas ele fala que vem um após ele, que ele não é digno de levar as suas sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí logo você vai ver que em seguida, Jesus ele vem a João Batista. Aí João Batista fala: Senhor, eu que careço ser batizado pelo Senhor, e o Senhor vem a mim, para mim batizar o Senhor. Aí Jesus fala assim: pelo momento, nesse momento tem que ser feito, faça. E o que acontece? João Batista batiza Jesus. Mas Jesus ele tinha pecado? Não. Ele batizou como um exemplo para mim e para você. Mas ele desceu as águas batismais como eu e como você, a gente desce nas águas batismais. Esse foi o batismo de Jesus, que ele foi batizado. Agora, quando nós falamos em questão de doutrina, o batismo de Jesus não é esse batismo que nós estamos falando. Tá? Mas aí nós vamos chegar no tópico 2,
Eu não quero adiantar muito, porque senão aí vai atropelar, os cavalos vão atropelar a carroça. Mas não vamos chegar lá. Então, uma das questões principais e importantes que a igreja primitiva ela tinha como modelo para nós no dia de hoje era a sua pureza, a espiritualidade e a fidelidade ao Senhor e à doutrina do Senhor. Tá? Então era algo que a igreja primitiva ela tinha de exemplo para mim e para você. Tá? A sua pureza, a sua espiritualidade e a sua fidelidade. Aqui no versículo de número 438 que nós lemos acerca do batismo de Jesus, eu vou só dar uma breve falada. Esse batismo aqui, que fala do batismo de Jesus, esse batismo aqui é usando o nome de Jesus com autoridade, porque só quem perdoa pecado quem é? Jesus. Então aqui está usando o nome de Jesus com autoridade para perdão dos pecados. E não é uma ênfase do batismo nas águas. Não é uma ênfase nos batismos das águas. Esse texto do versículo 38 de Atos dos Apóstolos, onde algumas igrejas evangélicas, elas pegaram esse texto e hoje eles não batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles batizam as pessoas em nome de Jesus. Em nome de Jesus ser batizado, somente em nome de Jesus. Aí eu te pergunto, é certo nós batizarmos somente em nome de Jesus? É válido esse batismo? O que vocês acham? Sim ou não? Não. O batismo correto é batizado como? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aonde é que nós podemos testificar isso? Porque nós temos que testificar. Que texto da Bíblia tem escrito isso? Bora, irmãos da escola dominical. Boa ideia, né? Tem aí na Bíblia, eu sei que tem na Bíblia, não é assim? Então vocês vão ter que decorar Mateus, capítulo de número 28, versículos de número 19 e versículos de número 20, mas está no 19. O modelo batismo que Jesus ele ordenou para nós, Mateus, capítulo 28, versículo 19. Isso, lê para nós, moçada, já se encontrou. Lê aí. Versículo 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Ensinando-os. Até aí. Qual é o modelo batismo de Jesus? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a palavra batismo, que ela vem do latim baptismo, é imergir. É por imersão. Imersão. Só que vamos aqui em um assunto polêmico. Mais um assunto, eu gosto de polêmico. Tem que ter polêmica para a gente poder. Sim. Aqui está escrito em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Sim. O certo não seria estar escrito assim em nome do Pai, Filho e Espírito Santo? Não, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Porque... É a Trindade. A Trindade é o quê? Não é que são três deuses, Não, sim. né? É um Deus com três essências. Então, por isso que eu achava que deveria estar escrito tipo uma sequência, nome do Pai, Filho e Espírito Santo, não tipo Edo. Não, tem que ser E. E sabe por quê? Porque são três pessoas distintas. São três pessoas distintas, cada um com a sua função. O que Deus ele é para nós? Ele é o Criador, sim ou não? Ele criou tudo. Ele criou até o homem. O homem ele pecou. O homem pecou. Só que lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 20, a Bíblia vai dizer para nós que antes da fundação do mundo, o Senhor já havia preparado para nós o quem? Aquele que haveria de nos dar redenção, Jesus. Ou seja, então tem que ser um acréscimo, e é um acréscimo. Então, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Tá? Então, porque cada um tem a sua função. Qual é a função do Espírito Santo? Convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo. João 16, versículo 8. Qual é a função de Jesus? Jesus é aquele que morreu na cruz do Calvário, conforme todos os evangelhos ele nos cita, né, que morreu na cruz para a redenção dos pecados, conforme Hebreus capítulo 9, versículo 22, que diz que sem derramamento de sangue não haveria remissão dos pecados, não haveria perdão.
Jesus, ele foi o único e perfeito sacrifício por amor de nós. Então Jesus, ele morreu por nós. Hoje nós não precisamos matar pomba, não precisamos matar nem um elefante, né? Porque na época lá que pagava os pecados, é de acordo com o pecado, é o tamanho de seus animais, irmão. Você já pensou que está chegando com a vaca lá para matar? Meu Deus do céu, as pessoas chegam para mim, olha o tamanho do pecado desse camarada. Né? Então, para pensar. Jesus, ele foi um sacrifício único e perfeito por amor de nós. Então Jesus é aquele que nos perdoa dos pecados. Quando Deus, ele olha para mim e para você, ele não olha diretamente para nós. Ele olha para Jesus que nos comprou por um alto preço, preço de sangue. Hoje nós só temos acesso ao céu por causa de Jesus. Só por causa de Jesus, tá? Então a função do Espírito Santo é levar até Jesus, e Jesus, ele nos leva a quem? Ao Pai. Então hoje nós temos acesso à eternidade por causa de Jesus. Então cada um tem a sua função. Por isso que cada um são três deuses, é um Deus com três personalidades. Tá? Ele tem três personalidades que agem distintamente um do outro, cada um com a sua função. Ok? E o Espírito Santo é aquele que vai fazer a gente lembrar de todos os ensinamentos do Senhor Jesus aqui na terra. Para nós entendermos aqui a respeito desse negócio do batismo aqui, que eu falei que o batismo aqui é usando o nome do Senhor Jesus com autoridade para o perdão de pecados e não a ênfase dos batismos nas águas. Olha só o que Marcos 16, versículo 17 vai dizer para nós. Marcos 16, 17 vai dizer assim: e estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome, em nome de Jesus. Nós expulsaremos demônios, falarão novas línguas e assim por diante. Tá? Então aqui está falando sobre a autoridade. Aqui Marcos 16, 17 deixa bem claro que o nome de Jesus tem autoridade. Amém? Quando, se você, por exemplo, tá? É uma questão que eu já vi muitas pessoas errando. Quando há uma manifestação demoníaca no meio do povo, que há ali então uma manifestação, o demônio ele toma posse do corpo da pessoa. Eu já vi gente tentando expulsar o demônio falando em línguas. Não expulsa. Não sai, o demônio zomba de você, porque o demônio tem que sair no nome de Jesus. Então é em nome de Jesus que se expulsa demônio, irmãos. Nós temos que aprender isso. Muitas pessoas erram por falta de conhecimento. Pessoas falando em línguas. Tem gente que quer expulsar demônio cantando. Ele pode até acalmar aquela alma, mas ele não expulsa o demônio. O demônio ele sai no nome de Jesus. Está bem claro aqui, né, no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 17. A autoridade no nome de Jesus. Em meu nome expulsarão demônios. Olha só. É bem claro. Em meu nome. No nome de quem? Jesus. Todo demônio, ele só obedece ao nome de Jesus. Ele só obedece ao nome de Jesus. Ok? Porque, irmãos, você vai ver que se algum dos irmãos um dia tiver uma experiência nessa área, você vai ver que muitas vezes o demônio ele quer te diminuir, o demônio ele quer te trazer um vexame para você, ele quer te envergonhar. Já houve um caso uma vez, irmãos, deu uma luta com um demônio, e ele olhou para mim, ele zombou de mim, ele falou: você não vai me tirar daqui. Eu falei: claro que não, mas em nome de Jesus, sai, ele saiu. Ele tem que sair. Para você ver, ele mexe com o psicológico daquele que está tentando expulsá-lo também. Se você não tomar cuidado, ele te mexe no seu psicológico, você sai envergonhado. Tá? Você sai envergonhado. Eu vi um vídeo de um irmão uma vez testificando que aconteceu uma manifestação na rua dele e ele tinha já entregado o jejum e estava comendo a banana. E ele grita lá para o papai: vamos lá, que uma pessoa manifesta. Ele correu lá para expulsar. E o demônio falou: você estava agora comendo a banana, mas você vai ser no nome da banana, se você em nome de Jesus sai, em nome de Jesus saiu. Irmãos, o demônio ele tenta nos envergonhar. Então são experiências, irmãos, que nós temos que tomar cuidado, tá? Porque ele mexe com o nosso psicológico, tá? Então tomemos cuidado em nome de Jesus. Então, no nome de Jesus, há autoridade. Agora abra comigo, Romanos 6,4. Romanos capítulo 6, o verso de número 4. Olha o que a Bíblia vai dizer para nós. A questão de autoridade. De sorte que fomos sepultados com ele. Vai falar do batismo, perdão. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte,
para como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte. Aqui está falando do quê? Do batismo de Jesus Cristo. É o que o irmão Marcos citou, lá de Mateus, né, que você falou, né, irmão? É a mesma coisa. Nós fomos sepultados. Então o batismo de Jesus é o sepultamento, é a mesma coisa que Jesus ele executou. Por isso que quando nós estamos executando o batismo nas águas, aquele momento que nós fazemos novamente a confissão de fé, né, nós falamos ali novamente para o candidato, né, você crê que Jesus Cristo é seu único Salvador? Aí ele falou assim, eu creio. Né, você promete ser fiel à sua igreja local, porque você está servindo ao Senhor, eu prometo. Você promete sempre caminhar, ser fiel ao Senhor, sempre estar nos caminhos, eu prometo. Né? Então ali fala, diante da sua confissão em meio a essa nuvem de testemunha, eu te batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e você desce. Quando você mergulha a pessoa na água, aquilo é a simbologia de uma sepultação. Nós estamos sepultando aquela velha pessoa, e quando nós levantamos ele ressuscita uma nova pessoa na presença do Senhor. É uma simbologia. Ele tem que tomar uma posição a partir daquele momento, não, já tinha tomado, e a partir daquele momento ele vai lutar cada dia contra a sua própria carne. Porque a Bíblia vai dizer para nós em Romanos 8 que a carne ela tende pelas coisas da carne, mas o Espírito ela clama pelas coisas do Espírito. Tá? Então nós temos que, em nome de Jesus, entender sobre esse sepultamento. Tá? Vamos lá para a introdução. A introdução diz assim: por ser a igreja mãe, Jerusalém torna-se modelo para as demais igrejas que foram implantadas. É de Jerusalém que partem as decisões que buscam, por exemplo, disciplinar e padronizar determinadas práticas cristãs. A igreja de Jerusalém já nasce forte, sendo de origem divina, cheia do Espírito Santo e supervisionada pelos apóstolos. Essa igreja é bem alicerçada. Isso fica claro no ministério da palavra, a quem os apóstolos se devotaram inteiramente ao exercício dos diversos dons que abundavam no seu meio. É, portanto, uma igreja da palavra e do Espírito. E mais, é uma igreja onde a observância das ordenanças de Cristo é praticada na esfera do culto cristão. Assim, a igreja cristã primitiva exibe marcas que tornaram um padrão para todas as igrejas em todas as épocas e lugares. Aleluia! Vocês sabem quais eram os sinais que evidenciavam que a igreja primitiva ela era uma igreja sadia? E que nós temos que pegar esses sinais, como olhando para os dias de hoje, para a nossa igreja. Se a nossa igreja não se encaixar nesse texto, a nossa igreja ela não é uma igreja sadia. E se encontra aqui em Atos capítulo 2, o versículo de número 42. Atos capítulo 2, versículo 42, a Bíblia vai dizer para nós de 4 situações, de 4 questões que a igreja sadia ela tem que ter. Primeiro lugar, doutrina. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Segundo, comunhão. Igreja tem que ter comunhão. Terceiro, a igreja tem que estar em comunhão também no partir do pão. Em quarto lugar, uma igreja que não tem oração. Irmãos, é uma igreja fadada ao fracasso. Igreja que não tem doutrina é uma igreja fadada ao fracasso. O que é doutrina? O que é doutrina, irmãos? Vamos lá, os irmãos da escola dominical. Eu já falei isso aqui várias vezes aqui na igreja. Lembra que eu falo para você, nós vamos evangelizar alguém na rua. E a pessoa pergunta, qual a doutrina da tua igreja? Aí tem alguns que falam assim, a doutrina da minha igreja é usar calça longa, é saia comprida, isso não é doutrina, isso é uso e costume. Eita glória, tá vendo? A doutrina da nossa igreja é a doutrina do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É ensinamento, doutrina é ensinar. Nós ensinamos acerca do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a doutrina da nossa igreja. E uma igreja que não ensina isso, irmãos, é uma igreja fracassada. A igreja que só prega prosperidade. Ah, Jesus vai te dar bênção. Jesus vai te dar uma casa. Ah, Jesus vai te dar um carro. Irmãos, essas igrejas de prosperidade, irmãos, são igrejas perigosas. É uma igreja que não prega o arrependimento, mas só mostra as bênçãos de Deus. Aí, quando Jesus ele puxa a orelha de uma forma mais forte, aí não aguenta. Né? Aí começa a espernear, porque, poxa, olha o irmão ali, está me exortando, não é assim?
Ah, eu vou sair dessa igreja porque o pastor é duro. Não é assim? É, irmãos. Essa semana, irmãos, domingo eu viajei para Xiga. Eu estava falando com os irmãos que eu cheguei 1 hora da manhã de segunda-feira aqui em casa. O culto lá foi pela manhã, e nós saímos de lá 3 horas da tarde do culto. E um casal pediu que eu aconselhasse a vida deles. E eu fui aconselhar, e dentro desses casais tinha um outro amigo deles, estavam juntos, que é o Breno também. E depois que eu aconselhei tudo, antes de ir embora, esse outro que estava só ouvindo o aconselhamento, eu achei engraçado que ele falou assim, puxa, pastor Maria. Ele falou assim, puxa, pastor Maria. É tão legal, o senhor puxa a orelha da gente dando sorriso. Eu falei, como assim, meu irmão? Ele falou assim, não, a gente sente a exaltação, mas a gente não fica chateado. Eu falei, tu tem um jeito de falar, né, irmãos? Tu tem um jeito de falar. Jesus nos ensina isso, né? Jesus, ele fala que, por exemplo, eu olho para vocês, eu olho vocês como igreja. A igreja é a noiva do Cordeiro. Eu jamais vou puxar a orelha da igreja do Cordeiro, da mulher de Jesus, da esposa de Jesus, de uma forma para magoá-la. Porque eu não quero que ninguém puxe a orelha da minha esposa dessa forma. Então a gente tem que ter sabedoria nas palavras para poder lidar com a igreja. Quando você está pregando é uma coisa, quando você está aconselhando é outra, tá, irmãos? Tá? Aí quando você está aconselhando o Espírito Santo te toma e tendo uma palavra exaltativa, aí você faz de acordo com o que o Espírito Santo está te falando. Porém, quando você está aconselhando, você consegue, né, ter o controle das palavras, né? Então, uma igreja, meus amados irmãos, que ela não tem doutrina, eu vou falar para você, irmão. Eu já entrei em igrejas, né? Que você entra vazio e você sai vazio. Por quê? Porque não tem doutrina. Igrejas que tem bastante louvor, mas não tem doutrina. Igrejas que tem bastante testemunho, mas não tem doutrina. Igreja que tem profecias, mas não tem doutrina. A profecia ela é importante? É super importante no nosso meio. Mas ela não é, irmãos, a profecia, falar, é isso que Deus manda te falar. Ela não é maior do que a própria profecia da palavra do Senhor. A maior profecia é a palavra do Senhor. E se uma igreja ela não dá ênfase, não dá valor à palavra do Senhor, irmãos, pode ter certeza que vai ter crentes de cristal. Qualquer coisinha quebra. É bater e quebra, porque ele não suporta. A doutrina nos fortalece. A doutrina faz com que nós venhamos a criar raízes. Lembra uma vez que eu preguei aqui, eu trouxe a comparação, né, do crente que é doutrinado com o bambu chinês? O bambu chinês ele demora a crescer. Ele demora. E assim talvez somos nós, demoramos a crescer espiritualmente. Só que o bambu chinês, ele não já chega e vai nascendo para cima, ele nasce para baixo em primeiro lugar. Ele vai enraizando. Ele cria raízes tão fortes que, irmãos, que bate o vento, ele balança, mas ele não cai. Ele chega a alcançar 30, 40 metros de altura. Por quê? Porque ele tem uma raiz profunda. Aí quando eu olho para a questão da história do bambu chinês, eu me lembro de Mateus capítulo 7, versículo 24 em diante. Todo aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceram as chuvas, correram os rios, sopraram os ventos, ela não caiu, porque a sua casa estava edificada sobre? Quem é a nossa rocha? Jesus. Jesus. Então a igreja, ela tem que ter o princípio, né, que a igreja primitiva tinha, doutrina. A nossa doutrina, irmãos, ela tem que ser ensinada. Eu não sei aqui as outras igrejas aqui da nossa cidade, mas, irmãos, a nossa igreja aqui investe em estudo. A nossa igreja aqui, ela investe em ensinamento. Só não aprende quem não quer. Tá? Mas nós temos aqui o estudo de quarta-feira. Os candidatos ao batismo, eles são discipulados com a revista durante 13 aulas. Né? São 3 meses. Né? Eu passei na casa da irmã Sandra discipulando o irmão Reginaldo. Né? Então, irmãos, nós precisamos entender que a doutrina nessa igreja, graças a Deus, ela é ensinada. Para quê? Para que a pessoa ela tome a melhor decisão da sua vida. Tá? Então, uma igreja que não tem doutrina, ela é perigosa, está falando ao fracasso. Uma igreja também que não tem comunhão. Uma igreja, irmãos, que, vamos dizer no português, né? Existem panelinhas, né? Tem igreja que tem panelinhas, né? Panelinha de pressão, panelinha de chaleira. Né? Tudo depende da quantidade, né? Existem, irmãos, existem. Pessoas que não se misturam. Né, irmãos? Que cristão que nós somos? Quando Jesus ele diz para nós, amai-vos uns aos outros, ele não está dizendo para amar somente aqueles que te amam. Ele está dizendo para você amar principalmente aqueles que te odeiam. Aqueles que te querem mal. É amar essas pessoas. E o que é amar essas pessoas? Jesus ele amou aqueles que crucificaram ele? Digam para mim. Amou ou não amou? Amou. Porque na hora da crucificação ele olha para aquelas pessoas crucificando ele e fala assim, Pai, perdoa eles não sabem o que fazem.
Olha o amor de Jesus. Agora eu te falo, se Jesus não te saísse daquela cruz, você acha que ele andaria com essas pessoas? Não. Tá? Amar não significa que você tem que andar 24 horas. Mas você deve ter o mesmo sentimento de Cristo. Tá? De perdão, de amor, olhar com um olhar de misericórdia. O problema é que nós olhamos sempre com um olhar de condenação, né? Não responda não, mas você não olhou para alguém e falou, aquele está indo para o inferno. Você nunca olhou não? Você nunca falou isso não? Eu já, irmãos. Eu já. E depois que eu me a palavra, eu parei de fazer dessa forma. Porque a gente julga as pessoas sem mesmo a gente olhar para nós mesmos. Por isso que a Bíblia fala, se nós julgássemos a nós mesmos, né? Então nós temos que julgar a nós mesmos. Por isso que é a importância da doutrina, para que nós venhamos a se autoavaliar. A outra questão também, aqui quando falam com o versículo 2, o partir do pão, é literalmente a ceia. Você sabe que o partir do pão é a demonstração da comunhão da igreja. Por isso que eu sempre aconselho irmãos que só vêm com de ceia, irmãos. Eu nem te aconselho a ceiar. Porque a ceia é apenas a testificação do que você passou o mês todo em comunhão com a igreja. Tá? Com a igreja. Porque quando você come o pão é a simbologia de quem? Do corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo aqui na terra? A igreja. Então, a gente está dizendo literalmente, Senhor, eu estou em comunhão com o teu corpo. Eu estou aqui juntamente com o corpo do Senhor. Aí nós comemos o pão, nós partimos o pão ali junto. Aí comemos. Isso é um ato de comunhão também no partir do pão. E igreja que não ora? E eu falo para vocês, irmãos, a área da oração é uma área que sofre. Mas eu louvo a Deus que essa igreja não tem oração. Glória a Deus. Nós oramos meia hora quarta-feira. Nós oramos na sexta-feira com as irmãs. 1 hora de oração na sexta-feira. Nós oramos no sábado depois do culto com os varões. Todo sábado tem oração, irmãos. Por quê? Sem oração nós não vamos vencer, irmão. Não adianta. Não adianta, nós temos que orar. E se nós deixar só para orar em casa, irmão, tem gente que está dormindo mais cedo e sem orar. Tá? Então juntamos em oração em nome de Jesus. Amém? Vamos lá para o primeiro tópico? Senão não vai dar tempo. Vamos lá, primeiro tópico. Uma igreja com sólidos alicerces. Primeiro, uma igreja com fundamento doutrinário. Irmão, quer ler para nós, por favor? A igreja de Jerusalém era uma igreja bem doutrinada. Lucas diz que antes de ascender aos céus, Cristo deu mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolherá. Uma igreja genuinamente cristã reflete a prática e os ensinos dos apóstolos. É exatamente isso que o livro de Atos diz. Da primeira igreja, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Uma igreja só pode ser considerada genuinamente cristã quando ela consegue ensinar a doutrina seus membros de tal forma que eles passem a refletir o caráter de Cristo. Glória a Deus, amém? Então aqui nós podemos ver uma igreja com fundamento doutrinário. Essa igreja de Jerusalém, irmãos, ela era uma igreja bem doutrinada. Era uma igreja bem ensinada acerca de tudo aquilo que Jesus havia deixado de ensinamento para a sua igreja. Lucas diz que antes de Jesus ele subir aos céus, ascender aos céus, Cristo ele deu mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, está lá em Atos 1:2. E esses ensinamentos que Jesus deu aos apóstolos, eles passaram para os irmãos que iam se convertendo, eles iam ensinando. Ele ia passando esses ensinamentos a essas pessoas. Então, é o que eu falo aqui, a nossa igreja, graças a Deus, quando chega alguém que é novo, convertido, a primeira coisa que nós vamos fazer é saber um pouco do conhecimento bíblico que ele tem. Conforme nós vemos que não tem muita sabedoria, nós vamos então fazer um discipulado com ele para ele poder dar os primeiros alicerces dos primeiros passos na fé. O discipulado ele é muito importante. Tá? Então, eu louvo a Deus por essa iniciativa que o ministério ele tem de tratar essas pessoas assim, ensinando. E a igreja ali de Jerusalém, ela era dessa forma. Elas mantinham o ensinamento, né, pelo Espírito Santo, né, que o próprio Senhor Jesus ele deixou. Ela era uma igreja genuinamente cristã, refletia a prática e os ensinos dos apóstolos, conforme Atos 2:42, que perseveravam na doutrina dos apóstolos. Tá? Então, o fundamento de toda a igreja, irmãos, tem que ser doutrinário através de quê? Da palavra de Deus.
Tá? Você tem visto nos últimos tempos, talvez, aí nas redes sociais, igrejas, irmãos, que eu não vejo pregar a palavra de Deus, mas só profecia. Nos últimos tempos, quando tem surgido essas igrejas? Igrejas que somente o pastor só trazendo profecia, só profecia. Irmão, são pessoas que se alegram no momento, mas a profecia ela traz uma alegria. Ela traz uma alegria naquele momento. Mas você vai ver que depois a pessoa está vazia. Agora, quando a profecia, a própria palavra do Senhor, aquele vazio é preenchido, irmãos, e ele não fica vazio de novo. A não ser que a pessoa saia do caminho do Senhor. Tá? Mas se ela não sair, irmãos, ela vai ser uma pessoa sempre cheia do Espírito Santo. Eu estou dizendo isso por mim mesmo. Desde quando eu me converti, que eu aceitei a Jesus de verdade, que eu tive um encontro com o Senhor, irmãos, a cada dia o Espírito Santo vem me enchendo. Ele vem me enchendo e capacitando a cada dia para fazer o quê? A obra dele, a vontade dele. Tá? Então nós precisamos, em nome de Jesus, ter essa direção, tá? Perseverando na doutrina do Senhor, na doutrina que nós ensinamos aqui na congregação, que é a palavra do Senhor. Ok? Vamos para o 2. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ela é uma igreja de um fundamento doutrinário, e agora perseveravam na doutrina dos apóstolos. Vamos, Fernando, lê para nós. A expressão diz muito sobre o processo de discipulado da igreja de Jerusalém. Era uma igreja bem doutrinada e, portanto, bem discipulada. A palavra doutrina traduz do termo grego didaké, que significa ensinar e instruir. Tem a ver, portanto, com o discipulado cristão. O discipulado é alguém que consegue reproduzir, isto é, levar adiante o que aprendeu do seu mestre. Os apóstolos aprenderam de Cristo, a igreja cristã primitiva aprendeu dos apóstolos, e agora vivia isso a fim de transmitir a outros o que aprendeu. A tragédia da igreja acontece quando ela não consegue ser discipulada, nem tampouco discipular. Irmãos, olha que interessante, como foi aqui para o irmão Fernando, o discípulo é alguém que consegue reproduzir, isto é, levar adiante o que aprendeu de seu mestre. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, o que os apóstolos ensinavam, a igreja, ela executava. Por quê? Porque se ela não fizesse dessa forma, meus irmãos, ela ia caminhar por várias direções. Então os apóstolos, eles davam o ensinamento da doutrina do Senhor, e a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, conforme o versículo 42. Ou seja, eles executavam. Aí eu te falo, será que nós temos perseverado na doutrina que tem sido ensinada em nossa igreja? Será que nós temos perseverado? Por exemplo, olha só um assunto importante e interessante que vai acontecer agora no mês de agosto. O mês de agosto no nosso ministério é o mês missionário, certo? Mas o mês de agosto no Japão é o mês que acontece o quê? O que acontece no mês de agosto? É o bom. E o que mais tem que todo mundo gosta de ir lá ver? O Hanabi? Quem já foi lá ver o Hanabi? Levanta a mão. Todos nós. Quem já comeu aquelas comidas do Hanabi, irmãos? Todos nós, né? Pois é, tudo consagrado ao demônio. Você sabe qual é o significado do Hanabi? E muita gente vai lá, irmão. O cristão está lá, todo mundo lá, firme e forte no propósito lá do Hanabi. Firme e forte. Não é. Eu pedi permissão ao pastor. Não, é que não eu falei para o irmão Marcos. Se você quiser levar o seu filho para ver os fogos, porque cada beleza de fogo não tem. O que você não pode é consumir aquelas coisas que são consagradas. Os fogos, meus amados irmãos, o Hanabi, literalmente, irmãos, é para acordar os mortos. Aí eu falo, irmão, que crente que tu é que está ali ajudando a acordar os mortos? Eu pedi permissão, ele permitiu. Vai falar, não pode nada. Eu falei, não, porque ele falou, o máximo assim, é que meus filhos queriam ver. Eu vai lá e leva para ver. Porque você não pode ficar consumindo aquelas coisas, mas mostra, ele ensina. Que aquilo ali é bonito e tudo, mas é para o quê? É para acordar os mortos. Que morto que vai acordar, irmão? Se não for Jesus para acordar? Né? Se só Jesus para acordar os mortos, irmão, não há foguete que acorda ninguém, não. Então, isso é algo que nós precisamos aprender e ensinar. Eu também já fui, irmãos. Eu não vou ser hipócrita e falar para você, eu nunca fui. Eu já fui, levei meus filhos, mostrava meus filhos. Entendeu? Hoje eu aprendi
O que acontece? Você sabe o que faz com que a gente peque? É a nossa consciência. Você sabe disso? Se a tua consciência, irmão, não te faz pecar, lógico que as ações também. Né? Mas a consciência, nesse sentido, é o que faz te pecar. Para mim, não serve, eu não vou mais lá ver. Porque para mim, depois que abre os meus olhos que eu vi que era a questão dos mortos, eu não vou mais ver. Agora, se você não acha isso pecado na sua vida, você não vai consumir as coisas ali de longe, você vai ver, demora para você ver. Mas ensina os seus filhos que aquilo ali é algo que é bonito e tudo, mas isso aí é uma homenagem aos mortos. É uma homenagem aos mortos, tá, irmãos? Então tomemos cuidado, em nome de Jesus. Tá, irmãos? Então, olha a importância de nós ouvirmos o que é pregado na igreja e colocar em prática na nossa vida. Tá? Mas uma das coisas que eu muito ensino aqui, principalmente, que nós não devemos ser como os fariseus ali de Mateus 15:8, que Jesus fala, esses me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Tá? Então, mais do que palavras, são testemunhos, são ações. O teu testemunho vai falar muito mais alto do que qualquer palavra, eu sou crente, não. Você não precisa falar que você é crente, as tuas ações vão demonstrar que você é um crente. A sua forma de ser vai demonstrar que você é um crente. Tá? O seu jeito de viver vai demonstrar se realmente você é crente. A pessoa vai conversar com você, ela sabe se realmente você é crente ou se você é só crente de palavra. Né? Que quando você vai conversar com quem crente, você vai conversar, não, você não sabe se ele é crente não, irmão. É tanta gíria que sai da boca do crente, do cristão, que você confunde se ele realmente é um crente transformado. Aí você vai conversar com ele e fala, não, mano, eu sou lá daquela igreja lá, mas não. Misericórdia, irmãos. Né? Então nós temos que mudar. Irmãos, evangelho é anúncio das boas novas. O anúncio das boas novas tem que trazer transformação na nossa vida. Nós não podemos ser o velho homem. 2 Coríntios 5:17. Assim que você está em Cristo, nova criatura eis. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Crente anda em novidade de vida. Sem palavrão, sem gíria, né? Sem ficar xingando os outros, sem querer dar um chute na canela daquele que te enfesou, né? Sem querer se vingar daquele que quis o mal de você. A Bíblia diz que nós não devemos pagar o mal com o mal, mas o mal se paga com o... Se alguém te der um tapa na sua face, dê a... Não é literal isso, tá, irmãos? Jesus não está dizendo literal. Ele está demonstrando que não é para você se vingar. É isso que ele está falando. Não se vingue. Ok? Doutrina. Doutrina. Temos que perseverar na doutrina. Vamos lá. Vamos para o 3. Uma igreja relacional e piedosa. Irmão Marcos, lê para nós, irmão Marcos, por favor. Estou sem a revista. Sem a revista? Então, já deram a revista e o microfone. Aí, ó. Não seja por isso, irmão, que tem. É o 3? Uma igreja Relacional e piedosa. A igreja de Jerusalém perseverava na comunhão. A maioria dos intérpretes entende que a palavra grega koinonia, traduzida aqui como comunhão, é uma referência às relações interpessoais dos primitivos cristãos. A primeira igreja era, portanto, uma igreja relacional. Assim, perseverar na comunhão tem o sentido de se dedicar à construção de bons relacionamentos. Tem a ver com o modo de vida dos crentes. Sem o cultivo de relações interpessoais fortes, a igreja cai em um mero ativismo. Há muitas atividades, mas sem o calor humano, que caracteriza a verdadeira vida cristã. A mesma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão era a mesma igreja que vivia em oração. A igreja de Jerusalém orava. Assim Pedro e João foram ao templo na hora nona da oração. Os apóstolos estabeleceram como prática dedicar-se à oração. E a igreja reunida na casa de Maria, mãe de Marcos, se dedicava à oração. Glória a Deus, amém? Nós vamos ver, meus amados irmãos, que essa igreja, né, a questão da comunhão, era uma igreja, meus amados irmãos, que tinha uma comunhão tão tremenda, e eles, meus amados irmãos, se preocupavam um para com o outro. Vocês se lembram que eles vendiam as propriedades e tinham tudo em comum um com o outro?
Se tinha uma pessoa com mais dificuldade, aquele que tinha um pouquinho de mais poder aquisitivo, ele repartia com aquele que não tinha. Eu ia falar agora. Dá pra gente dividir aí, irmãos? Às vezes pra gente fazer aqui uma... Oi? 2 gatos? Eu tenho 2 cachorros lá, irmão. Né? Ali também tem 2 gatos, aqui também tem 2 gatos, ali tem um gato. Né? Então, a gente só quer dividir isso, né, irmão? Mas... Eu divido os boletos também, se quiser. Os boletos? Meu Deus do céu. Quero não. Então, para a gente ver como que é, irmãos, a igreja da antiguidade, irmãos, eles vendiam suas próprias propriedades para poder, aqueles necessitados, ter as mesmas coisas que eles tinham. E era doado. Foi numa dessa que Safira e Ananias, tentando enganar o próprio Espírito Santo, eles enganaram a si mesmos e perderam a vida. Tá, irmãos? Então, por quê? São pessoas que querem fazer coisa por aparência. Todo mundo vai fazer, também eu vou fazer, mas eu vou tirar um pouco aqui, vou esconder. Então, literalmente, ele blasfemou contra o Espírito Santo. Ele duvidou da inteligência do próprio nosso Deus. Então, nós vamos ver que eles perderam a vida por causa disso. Está lá no capítulo 5 de Atos. Então, meus amados irmãos, era uma igreja que tinha uma comunhão, irmãos, tremenda. Tremenda. E eu louvo a Deus aqui por esta igreja, porque todo culto de ceia nós fazemos arrecadação de mantimentos para a nossa assistência social. Para quê? Para a gente dividir com os nossos irmãos. E eu quero dizer para você, que nem eu sempre falo, irmão, jamais traga algo inferior àquilo que você come na sua casa. Irmão, se na minha casa a gente come um arroz de primeira qualidade, nós vamos dar um arroz de primeira qualidade também para o nosso irmão. Por que nós vamos dar uma qualidade inferior? Será que esse é o amor que nós temos pelo nosso próximo? Então, nós temos que entender, graças a Deus, irmãos, aqui nós louvamos a Deus, que essa igreja ela tem sido uma igreja filantrópica, uma igreja amorosa para com o próximo. Tá? Graças a Deus nós temos arrecadado mantimento, nós temos conseguido ajudar famílias. E eu louvo a Deus por isso. Tá? Então, que nós continuamos sendo assim. Eu já vi gente também dar dinheiro para irmãos que estão necessitados aqui na igreja, e eu louvo a Deus, não vou ficar citando nome, para que a pessoa não perca o seu galardão. Mas eu já vi pessoas aqui abençoando outra família que estavam assim, não toma aqui, leva, você fazer uma compra, comprar alguma coisinha para vocês. Mas isso muito me alegra no coração. Essa é uma igreja amorosa. Essa é uma igreja, meus amados irmãos, que trabalha aqui na questão do amor para com o próximo. Não é a gente falar, ver um irmão necessitado, irmão, Deus te abençoe, que Deus sobre a tua necessidade. Vai resolver? Não vai resolver. Deus ele nos deu o privilégio de nós podermos abençoar os nossos irmãos e ajudar eles em nome de Jesus. Então, nós temos visto nos últimos tempos, irmãos, muitas igrejas do dia de hoje, com muita reunião e com pouca união. Muitas reuniões nas igrejas, mas pouca união dentro da igreja. Pessoas que não se preocupam, pessoas que estão doentes, o outro irmão não vai nem, irmãos, está tudo bem, melhorou, está tudo certo. Irmãos, nós temos que nos preocupar com o próximo. A dor do outro tem que ser a nossa dor. A tua dor tem que ser minha dor, a minha dor tem que ser a tua dor. Essa é uma igreja em que Jesus um dia, ele sonhou aqui na terra. Uma igreja que se preocupe com os outros. Não é preocupado somente consigo mesmo. Por isso que eu sempre falo, irmão, acabou o culto, não vai embora não, irmão. Senta aqui, vamos ter um momento de prosa, de confraternização, vamos na cantina. Essa cantina, irmão, sábado a gente sai daqui 2, 3 horas da manhã. Todo domingo de madrugada nessa comunhão, mas eu louvo a Deus. Porque nós estamos ali, irmãos, confraternizando, nos alegrando, dando risada. Um momento de que nós podemos, irmão, está tudo bem, está precisando de alguma coisa. É nesse momento que a gente sabe se o irmão está necessitado de alguma coisa. Irmão, ora por mim, porque eu estou passando um momento difícil na saúde. Então, eu falo para os irmãos que tem muita gente que acaba o culto e quer ir embora. Tem irmão que acaba o culto, mal da mesa apostólica e já está saindo pela porta ali, irmãos. Então, nós temos que ter esse momento de confraternização, de comunhão. Durante o culto não tem como. A gente não vai conseguir quando nós temos ali a cantina, nós subimos e tomamos um cafezinho ali de vermelho, tomamos um refrigerante, um suquinho, comemos água da cantina. Nenhuma vez, irmãos. É um momento descontraído que a gente ele tem esse momento de comunhão com a igreja. Amém? Então a igreja ela tem que ter essa comunhão. Agora, nós só temos que tomar cuidado para que nós não venhamos a ter tanta comunhão e não ter pregação. Tem gente que dá tanta ênfase à comunhão e esquece de dar ênfase ao quê? A palavra de Deus. Então a igreja, para ser completa, ela tem que ter todo um formato, que é o quê?
A pregação ela é mais importante do que a comunhão, porque através da pregação nós criamos a comunhão. Não adianta só ter comunhão e não ter pregação, não ter palavra. Né? Obreiros que não pregam. Eu sempre falo para os meninos que vão pregar aqui. Não suba no altar para ficar contando historinha, irmãos. Não suba. Tem pastores, irmãos, que eu já chamei para vir pregar aqui, e que em vez de pregar contar historinha, não chamo mais. Não chamo. Não chamo. Ficar contando história aqui na igreja, eu mesmo conto. Eu mesmo sei contar um monte de história. Eu quero pastores que subam aqui nesse altar e pregam a palavra de Deus, que traga arrependimento, que traga mudança na nossa vida. Tá, irmãos? Então nós precisamos, dentro em cima do altar, pregar o Evangelho. Ok? Alguma dúvida até aqui? Podemos prosseguir? Esse relógio está muito rápido, não, irmãos? Agora que eu cheguei na segunda. Meu Deus. Bom, vamos lá. Uma igreja observadora dos símbolos cristãos. Agora nós vamos entrar no assunto polêmico. Vamos lá. O batismo. Está com o microfone aí, irmã Daniela? Leia para mim o batismo, irmã Daniela. Aproveitar que você veio a primeira aula conosco. Você quer? Mesmo ó, tá difícil. O batismo. Após o primeiro sermão do apóstolo Pedro na igreja de Jerusalém, é como resposta a uma pergunta. Ele disse ao povo: arrependei-vos a cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Naquela época, a primeira igreja batizava quem se convertia. Ela sabia que o batismo era uma das ordenanças de Jesus e que ele era um dos principais símbolos da fé cristã. O batismo era um dos principais passos da fé cristã, um rito de entrada para uma nova vida em Cristo. Mas para ser batizado, a pessoa precisa ter se arrependido dos seus pecados e crido em Jesus. Era preciso ter consciência do sentido desse símbolo de fé. Assim, o batismo era um testemunho público de que a pessoa havia se convertido. Por meio dele, os cristãos de Jerusalém mostravam ao mundo que a sua vida agora era diferente, que eles tinham uma vida nova em Cristo. Amém? Irmãos, o batismo de João, eu estudei muito algumas coisinhas sobre essa questão do batismo de João, como eu falei para vocês, que eu queria trazer essas curiosidades para vocês. Segundo um pastor, professor de teologia, chamado Paulo Sérgio, ele trouxe um estudo que um irmão me passou e realmente faz sentido a forma em que ele trabalha. E nós vamos observar que João Batista era aquele que realmente batizava para arrependimento, não é isso? Não era isso que ele fala lá em Mateus capítulo de número 3, que ele batizava para arrependimento, conforme também aqui Atos Apóstolos. O arrependimento daquela época, segundo esse professor, segundo os estudos que ele fez, ele é um professor muito condecorado e muito estudioso de teologia. Esse pastor ele traz para nós no sentido que o batismo de João era o batismo apenas do arrependimento, não é o mesmo batismo de Jesus. Segundo ele, na cidade onde, provavelmente João Batista onde ele veio, que era de Qumran, era uma cidade chamada Qumran, há uma grande probabilidade de que todas as pessoas naquela época, eles desciam às águas batismais também por imersão, para testificar diante da população, diante de testemunhas, que eles estavam arrependidos da sua forma de ser, que eles queriam mudança de vida. Então era uma forma de testificar que eles estavam querendo mudança de vida. Mas não era o batismo de Jesus, porque o batismo de João era somente para demonstração de arrependimento. Tanto é que João, quando ele batiza as pessoas, você sabe como é que ele batizava? Ele batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Não, até mesmo porque Jesus ainda não havia dado essa ordem. Jesus ele só vai dar essa ordem lá em Mateus 28, versículo 19. Que era para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus já havia sido crucificado. Jesus já havia acontecido a ressurreição. Jesus estava ali 40 dias sobre a face da terra para testificar de que tudo aquilo que ele havia pregado era uma verdade. Por isso que houve a ressurreição de Jesus. Então você vai ver que João Batista, quando ele batiza na verdade somente para o arrependimento. Mas Jesus depois ele dá uma nova ordem. Que o batismo deveria ser executado
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme Mateus 28, 19. Não é isso? Você se lembra, eu esqueci de procurar, mas lembra aquele texto lá que Paulo, ele chega naquela cidade, é Atos 16? Você se lembra? Deixa eu ver aqui rapidinho, irmãos. Quando ele conta Apolo? Os discípulos são de Apolo, né? Não. Ele pergunta em que sois batizados? Isso. Deixa eu ver aqui rapidinho. Eu acabei esquecendo de olhar a referência. Atos 19. Atos capítulo 19 diz assim: E sucedeu enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele, olha só, havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome de quem? Do Senhor Jesus. Não é que foi batizado somente em nome de Jesus. Quando fala que foi batizado em nome de Jesus, eles foram batizados segundo a ordenança de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu já ouvi alguns pastores dizer que esse texto é um rebatismo, que Paulo está rebatizando aqueles irmãos. Mas na verdade, aqui não é um rebatismo, tá? Não é um rebatismo. Ele é na verdade o batismo de Jesus. Eles foram batizados no batismo de João, para arrependimento, para a testificação que eles haviam se arrependido, mas aqui ele está batizando em nome de Jesus, segundo a ordenança de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora eu quero que você preste atenção. O batismo de João é um batismo para arrependimento, para aqueles que se arrependeram, que querem mudar de vida. O batismo de Jesus, nós estamos testificando para todas as testemunhas que estão nos vendo batizar, que nós estamos, irmãos, cumprindo aquilo que Jesus nos ordenou e que nós estamos fazendo conformidade o exemplo de Jesus. Nós estamos, então, executando a ordenança de Jesus e nos parecendo com Ele. Ou seja, morrendo para o pecado como Ele fez, tá? Morrendo pelos pecados, então nós também estamos morrendo para o pecado e ressurgindo. Uma ressuscitação, tá? Diante do Senhor. Então, nós precisamos entender que o batismo de João, ele não é um batismo de identificação da morte de Cristo, mas o batismo de Cristo, ele é um batismo de identificação. Nós estamos nos identificando com Jesus. Nós estamos nos identificando com Jesus. Por isso que eu digo, a pessoa que está tantos anos na igreja e não tomou a decisão de batizar, é porque ele não quer se identificar com Jesus. Aí eu te pergunto, ele pode perder a salvação? Não. A Bíblia não nos diz, mas é uma forma de eu ver. Eu acredito que essa pessoa pode perder a sua salvação. Está tanto dentro da igreja e ele não quer se identificar com Jesus, por que ele não quer descer as águas? Por que ele não quer ser o imitador de Cristo? Então, pode ser que Jesus ele possa entender, eu não sei, eu não entendo a mente de Jesus nesse ponto, como que ele vai ver, mas, poxa, tanto tempo, por que ele não quer fazer aquilo que eu fiz? Por que ele não quer se identificar? Por que ele não quer obedecer uma ordenança de Jesus? Jesus ordenou o batismo nas águas e a ceia do Senhor. Então, por que ele não quer, então, descer as águas? Então, é de se pensar. Uma pessoa que aceitou Jesus e hoje ele nega descer as águas batismais, literalmente ele está negando a Jesus. Mario? Sim. É interessante que para a entrada do reino é necessário o batismo, né? Para fazer parte do corpo. Sem fazer parte do corpo, ele faz parte do reino. Exatamente. Porque toda pessoa que chega nessa igreja, que não é batizada, ela não entra no corpo de membresia dessa igreja. Para ela ser membro dessa igreja, ela tem que descer as águas batismais. Se ela já vem de outra igreja, batizada de conformidade à palavra do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo por imersão, a gente aguarda um tempo, se ela tiver uma carta, nós recebemos por carta, né, de mudança,
Se ela não tiver, nós recebemos por aclamação. O que é aclamação? Ela fica 3 meses de observação para ver se ela tem um bom testemunho, irmãos. Chega uma pessoa aqui, irmão, só fala palavrão, né, não quer nada com nada, não vem no culto, como que a gente vai botar na comunhão? Não tem como. Então ela tem que passar por um período de provação. Que nós vamos observar se realmente a pessoa ela está apta para ser membro dessa igreja. Uma coisa é você ser membro, outra coisa é você ser visitante, totalmente diferente. Tá? Então, passa por um período de aclamação. Tá? Muitos irmãos aqui nós recebemos por aclamação, outros nós recebemos, né, já diretamente, o irmão Marcos trouxe carta. O irmão Marcos ele veio da Assembleia de Deus, lá do ministério, lá de Piedade, da cidade da Tieme. A cidade da Tieme mora lá em Piedade. Tá, então ele já trouxe a carta, irmãos. O irmão Marcos chegou com a carta, na mesma semana nós recebemos ele como membro dessa igreja. Viu, pastor? Mas essa questão da pessoa não querer batizar, talvez ela não tenha nem esse conhecimento que o pastor está passando. Então, por isso a importância do discipulado, né? Então, porque algumas pessoas que a gente conversa que não quer se batizar é porque ela não quer se comprometer. Sim. Com a igreja. Comprometimento. Então, ela não tem falta de ensinamento. Não tem esse conhecimento que o pastor está passando, que tipo, tem que se identificar com Cristo. Sim, né? identificação com Cristo. Ele não tem essa sabedoria. É mais comprometimento que eles não querem se... Tem medo do comprometimento, né? Então, por isso a importância do discipulado, irmão. Ó, eu estou nessa igreja aqui desde 2013, pastoreando essa igreja, e nunca alguém falou assim, eu não quero batizar. Todas as pessoas que foram discipular, todas elas falaram assim, eu quero batizar. Todas. Oi? Você achou um, então? Achou o Reginaldo? Ele não quer. Ele não quer? Então eu vou ter que conversar com ele. Porque ele foi discipulado. Tem que afogar ele. Ele foi discipulado, ele foi ensinado. A importância do batismo, irmãos. O batismo ele é muito importante na vida das pessoas. Eu Tá? pergunto para ele qual o motivo, né? Se ele tem um receio, o que o Marcos acabou de falar. Sim. Aí ele falou assim, não, eu faço qualquer coisa para a igreja. A questão não é essa, é que eu não acho que eu... Que devo batizar? Que eu devo batizar agora no momento, né? O que eu quero agora. Aí eu falei assim, mas meu filho... Então eu preciso conversar com ele de novo. Porque ele foi discipulado. Ele passou pelos 3 meses discipulado. É que na verdade ele fica colocando na minha mente, assim, você levou mais de 20 anos decidindo que você ia batizar. Eu também... Cada um é cada um, né? Aí eu falei para ele, mas eu me arrependi amargamente de ter esperado. Demorado, né? Aí eu não quero que você passe por esse arrependimento. Ok. Só a senhora conversa com ele. A gente dá um... Pega de... Mas então, nunca houve na história dessa igreja alguém que passou pelo discipulado e falou, eu não quero. Muito pelo contrário. Eu tenho um irmão que quer batizar, mas ele não pode pela situação dele. Eu já falei, enquanto você não regularizar a sua vida, você não pode descer as águas batismais. Poxa, pastor, eu quero tanto descer as águas, quero tanto... Eu falei, esse ano não vai ter. Se você não arrumar, você pode até descer em dezembro. Mas tem que arrumar a sua situação primeiro. Tem que arrumar. Então, nós precisamos, em nome de Jesus, irmãos, é uma decisão muito importante. Quando nós não queremos batizar, literalmente nós estamos negando a identificação com Cristo. Nós estamos negando ao próprio Senhor Jesus com a nossa ação. Porque a questão é que, isso é algo que agora o Marcos falou e foi interessante, porque ele falou, eu posso fazer qualquer coisa. Não, mas a questão não é fazer. Nós não queremos batizar ele para ele fazer. Nós queremos batizar ele para que ele possa se identificar com Cristo. Então a questão é essa. Né? Então é isso que eu vou saber ele. Pastor, aí? Que a pessoa também ela não quer largar o erro, né? O erro, né? Porque também tem essa situação. Porque se a pessoa se batiza, ela já, tipo, aquela coisa que ela tinha prazer no mundo. Sim. Da cabeça dela fala, né? Não, existem várias situações, né? Isso é o que o meu Marcos está colocando, é verdade. Várias situações. Tem gente que não quer largar as músicas seculares. Tem crente que escuta música secular até hoje, irmão. Né? Não é? Música secular, música do mundo, dor de cotovelo, música só que só fala de sofrimento. Música de sofrimento. Eu escutei um pastor falando para uma jovem esses dias. Ela falou, pastora, eu posso ouvir música assim, essa música? Ela falou, pode, não tem nada que impeça. Se eu estiver falando de amor, se eu estiver falando... Eu fiquei aquilo e falei, não, para mim chega. Então, o pastor precisa ser discipulado, esse aí também. É igual... O pastor precisa ser discipulado. É igual o cantor lá, né, Marinho? Qual? Cantor lá que nós falamos da semana passada. Ah, sim. Mas existe música cristã. Se diz que se converteu, mas ainda canta música secular, né? Fazendo show. Fazendo show de música secular.
Não, você vai ver pelo conteúdo das letras dessas músicas, né, irmãos? Então é perigoso. Vamos lá. Ficou claro aqui, irmãos? Acerca do batismo? Deu para entender? O batismo de João é para arrependimento. O batismo de Jesus, em nome de Jesus, lá conforme Mateus 28, 19, é para identificação com Cristo. Quando aqui no livro de Atos fala que nós devemos ser batizados para perdão dos pecados, cadê? Seja batizado em nome de Jesus, é de conformidade às ordenanças de Jesus. Não é que é batizado no nome, só no nome de Jesus. É de conformidade às ordenanças de Jesus para identificação com Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá? Mas hoje em dia é batizado no batismo de João ou de Jesus hoje em dia? De Jesus. Todas as igrejas. Mas é um arrependimento também. Que é um arrependimento, nós nos arrependemos. Porque quando nós chegamos no tanque batismal, é porque nós já nos arrependemos, sim ou não? Sim. Nós arrependemos. Porque nós já tomamos decisões na nossa vida que nós não queremos essa vida para nós. Então já houve o arrependimento. E quando nós vamos batizar, o batismo de Jesus. O nosso batismo hoje é o batismo de Jesus, conforme Jesus, para identificação com Cristo. Mas quando nós batizamos para a identificação de Cristo, nós já estamos arrependidos. Já houve o arrependimento na nossa vida. Então quer dizer que hoje em dia não tem mais batismo de João? Não é que não tem, né? De uma certa forma, quando está batizando, a gente literalmente também está testificando que nós estamos arrependidos. Então nós podemos falar também que de uma certa forma é o batismo de João. Mas o que dá mais ênfase hoje é a forma que nós batizamos, é que nós estamos nos identificando com Cristo. Tá? É com Cristo. Mas para identificar com Cristo tem que haver arrependimento. Tá? Tem que haver arrependimento. Ô Mario, sim? O texto de Atos 19 que você estava lendo, sim. O verso 4, Paulo explicou: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Isso. Exatamente. Interessante, né? Uhum. Então a Paulo aqui deixa bem claro. Explica, né? Ele deixa bem claro que esse arrependimento é para crer no próximo que viria, que era o que viria após ele, que ele foi precursor. Ele preparou o caminho. Né? E depois veio o quê? Jesus. Aquele pelo qual nós deveríamos ser batizados hoje no nome do Senhor Jesus. Ok? Tudo bem até aqui, irmãos? Já deu quase 10 horas. Eu vou ler o último aqui rapidinho. A ceia do Senhor. A ceia do Senhor é outra ordenança dada por Jesus, a que foi observada pela igreja de Jerusalém. E perseveraram no partir do pão, conforme Atos 2,42. A maioria dos estudiosos concorda que esse texto é uma referência à prática da ceia do Senhor entre os primeiros cristãos. Donald G., um dos principais mestres do pentecostalismo britânico, disse que, quando tomada corretamente a ceia, leva a igreja ao próprio coração de sua fé, ao próprio centro do Evangelho, ao objeto supremo do amor de Deus. Portanto, quão abençoado é esse partir do pão. Parece provável que os primeiros cristãos, combinando essa ordenança simples com a festa do amor de sua refeição comum, lembravam assim a morte do Senhor todos os dias. Amém? Irmãos, eu acredito que unanimemente todas as igrejas, uma vez por mês, têm um culto da ceia do Senhor, sim ou não? Eu não gosto muito de usar a palavra Santa Ceia, porque dá a impressão que nós estamos santificando a ceia. Né? Estamos santificando a ceia. Então eu tenho um pouco, você pode ver que eu não fico falando, e até mesmo os cartazes que eu peço para o meu irmão Fernando fazer, não coloque Santa Ceia. Coloque a ceia do Senhor. Porque dá a impressão que nós estamos santificando a ceia. Tá? Então nós temos que tomar um pouco de cuidado. A ceia, meus amados irmãos, uma vez por mês, nós estamos cumprindo uma ordenança que Jesus ele deixou sobre a terra. Tá? E o que? Quando nós fazemos parte, né, da ceia, que a ceia ela só é voltada para membros, para pessoas que estão em plena comunhão com o corpo de Cristo, seja nessa igreja ou seja em outra, não tem problema, desde que você esteja em plena comunhão, você pode participar. Você literalmente, você está testificando quando você come o pão, que você está em plena comunhão com o corpo de Cristo, que você tem comunhão com tudo e com todos, você não tem raiva, você não tem, como que diz, você perdoa alguma coisa, alguma ofensa, você está testificando diante do Senhor, que você literalmente tem uma vida de santificação na presença dele, juntamente com o corpo. Quando você toma o cálice do suco de uva, você está declarando, renovando as alianças com Cristo, dizendo: Senhor, eu estou em plena comunhão com o Senhor. Não tem nada que me desabone,
não tem nada que me envergonhe, não tem nada que me distancie da sua presença. Então, nós estamos testificando, tá, ali diante do Senhor e da igreja, que nós estamos em comunhão com o seu corpo e com o Senhor Jesus. Agora, uma pessoa, né, e aqui vai um assunto polêmico, eu sempre falo aqui, mas vou falar novamente. Uma pessoa que falta o culto de ceia, irmão, se não for por uma questão, sabe, que realmente não tenha como ela estar na igreja, por exemplo, uma internação, não tem como ela estar. Uma doença que ela está ali no momento, ela não tem como sair da casa dela, irmãos, é compreensível. Mas uma pessoa que tem condições de vir à igreja para participar do culto de ceia, mas não vem por causa de preguiça, não vem porque está cansado, não vem porque se altar, irmão, eu já cheguei no culto de ceia no meio do culto. Falei, não vou perder o culto de ceia, sair do serviço tarde, chegar no meio do culto aqui nas pressas, minha esposa trouxe o terno, eu estou aqui na sala pastoral. Entende? Por quê? É o culto de ceia, irmão. E nós não podemos banalizar, a partir do momento em que nós deixamos de vir no culto de ceia, nós estamos negando a Jesus Cristo. Nós estamos negando a nossa fé. A partir do momento que você falta o culto de ceia, você literalmente está negando a sua própria salvação. Você está desvalorizando a sua salvação. Porque o culto de ceia é isso. É nós darmos valor aos atos vicários do Senhor Jesus, que nos comprou por um alto preço e preço de sangue. E nós não viemos na ceia, nós estamos negando a nossa própria salvação. Nós temos que tomar cuidado. Sim, moçada, pode dizer. Eu queria saber o seguinte, é bíblico, ou está em alguma parte da Bíblia dizendo que a Santa Ceia deveria ser um dia específico, tipo uma vez por mês, uma vez cada 2 meses? Não. Nós fazemos, tem igreja que faz domingo. O nosso ministério mesmo, a nossa igreja aqui é no sábado. Não, digo é assim, todo primeiro sábado. Que tem que ser todo mês? Está escrito ou não? Lugar que é uma vez por ano. Não, na verdade não está escrito. Né? Aí entra a questão de costume de cada ministério. É costume do ministério. Porque tem igreja que... Mas na grande maioria de todas as igrejas, quase todas elas fazem uma vez por mês. Todas elas fazem uma vez por mês. Você já pensou? Se a gente fizer só uma vez por ano, aqueles que só vê uma vez só vê no culto de ceia, só vai ver uma vez na igreja, mano. Agora, existe também a possibilidade de a pessoa não vir no culto de ceia, justamente porque ele não quer cear, porque está com algo em pecado e não quer demonstrar também para todos que, tipo, não você. Porque se aquela pessoa não cear naquele dia, todo mundo já vai olhar assim, pecou. Aí nós já julga, né, irmão? Aí está em pecado, né? Aí Jesus fala assim para nós, tira a trava dos seus olhos. Devolve a ceia, né? Devolve a ceia que está pegando. Aí às vezes pode faltar com esse pensamento, não é isso? Será, de repente? Eu acho que vai de cada um para cada um. Dessa forma ninguém pode cear. Vai de cada um. Só de julgar. Irmãos, olha. O pecado é a única coisa que nos impede de tomar ceia. Certo? Se a pessoa fala assim, eu não quero tomar ceia. Só que, meu irmão, eu não aconselho nenhuma pessoa a tomar uma decisão precipitada sem antes conversar com o pastor da igreja. Ele tem que conversar com o pastor da igreja, meu irmão. Por que você não vai cear, meu irmão? Qual é o problema do seu... pastor, eu estou com raiva do Fernando, eu não vou cear porque eu estou com ódio dele. Vai lá, a Bíblia diz para nós o quê? Se você souber que o irmão tem algo, não é você contra ele. Se você souber que o irmão tem algo contra você, a Bíblia deixa a tua oferta no altar e vai lá e reconcilia-te com ele. Você tem que reconciliar com ele. Isso não pode impedir de tomar ceia. Você vai lá, Fernando, me perdoe, meu Fernando. Se te fiz algo, me perdoe. Uma coisa muito mais grave, tipo assim, ou um homem ou uma mulher estiver em ato de... Vou falar agora o português, cara, que eu não der estiver em ato de fornicação. Aí não deveria tomar ceia, não é isso? Não, nem pode. Então, nem pode. E a pessoa... Então, mas... Como que um pastor ele vai identificar que a pessoa está no ato de fornicação se ele não confessar os pecados? Provérbios 28:13 vai falar assim, aquele que confessa os pecados e os deixa alcança a misericórdia. Mas o que os encobre, né, ele nunca prosperará. Então o que acontece? Eu posso, por exemplo, vamos supor, tem um irmão aqui nessa cadeira. Tem um irmão nessa cadeira, ele está no ato de fornicação, está no ato de adultério. Não sei. Eu não sei. Meu irmão, eu vou esquecer para ele. Para mim ele está em santidade. Ele pode pegar, como ele pode dizer, não, se ele pegar, para mim está tudo certo, se ele não pegar, não tem sala pastoral ali, irmão, vamos conversar ali. O que aconteceu? O que aconteceu? Tem que não tomar ceia. Mas se estiver ceando
justamente para que ninguém desconfie, tipo, vamos sair. Vai pro inferno, minha irmã, vai pro inferno porque... Ele tem nem solução. Aí por isso que o texto vai falar assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e come e beba desse cálice. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe a sua própria. Então, a consciência não é do pastor. A consciência é do irmão que está em pecado e está cegando em pecado. Para não demonstrar o seu erro, ele acaba cegando em pecado. Não é mais fácil, pastor? Eu preciso confessar os meus pecados, preciso conversar com o senhor. Quando ela acha que ela não está pecando, está tudo certo. Ela acha que é normal. Então, as pessoas estão vendo que ela fez. Então, isso chama-se iniquidade. Iniquidade é quando o pecado, ele é pecado na vida da pessoa e já não surge mais nenhum efeito de arrependimento na vida dela. E para ela aquilo ali é super normal. Pastor, e quando uma pessoa está em processo de, por exemplo, a pessoa se converteu, já batizou, só que ela ainda está em processo de libertação? Não, ele não pode cear, na verdade, né? Não, aí aonde que acontece? Para ela chegar nesse processo de precisar de libertação, ela já tem que ter conversado com o pastor. Porque como é que o pastor vai fazer um trabalho com ela se ela não confessou nada? Então, como eu falei, o pastor ele não tem poder para ver, nesse sentido de descobrir. A não ser que a pessoa venha e fale: ô pastor, eu sou batizado, mas eu tenho o pecado do vício do tabagismo, da bebida, da pornografia. Ele tem que confessar os pecados dele. E aí o pastor, através de aconselhamento, vai ajudar. Mas se a pessoa também mora junto, sem casar... Amaziado não pode. Amaziado não pode. Nem batiza, né? Nem batiza. Nem batiza. É polêmico. Por isso que eu falei, é um assunto polêmico. Não, mas tá certo. Vamos supor... Não, eu vou trazer rapidinho aqui, já passou 10 minutos, mas rapidinho. Vamos supor, nós temos aqui um irmão lá, a irmã, geralmente é a irmã, né, que está na igreja, né? A irmã A está aqui, ela está 20 anos na igreja, tem 3 filhos já com o marido é do mundo, ele não quer casar com ela de jeito nenhum, mas ela quer casar. Ela quer casar, mas o marido não quer. Só que aí ela quer também batizar. O que o pastor deve fazer? Olha, eu acho que a Bíblia não fala que se Deus escolheu ela não vai para o inferno por causa dele. Mas não fala que a salvação é individual. A salvação é individual, isso. Então, mas ela quer batizar. Então, mas se a salvação é individual, sim. Então ela pode. Ela é ela e ele é ele. Mas eles são amaziados. Mas a mulher não leva para o homem, não. Eu sou casado. Sim. Nesse sentido, casado. Aí você está falando, ela em 1 Coríntios capítulo 7. Já está casado. Onde fala que a mulher cristã, ela santifica o marido mundano. Sim. Ou o marido cristão santifica a mulher Eu mundana. acho que nesse caso ela tem que largar dele. Então, porque Porque ela vai para o inferno por causa dele, pastor. Não deixa No caso, eu contei uma história de uma irmã que era demasiada, só que está há 30 anos com um marido. Tem filho mais de 30 anos, tudo. Aí ela aceita Jesus. Ela não pode batizar então? Você não... Então, aí... Pela lei? Aí, então... É polêmica. Por isso que eu falei, é E o marido polêmico. não é. Tipo, É polêmico. Se fosse você, irmão Marcos, essa irmã de 30 anos, amaziada, aceitou Jesus, está dentro da igreja, ele fiel, serve ao Senhor, mas o marido dela, que o marido não é ela, o marido dela que não quer casar, ele é ímpio, ele não quer casar, você batizaria ela? Se for para o arrependimento do pecado dela, no caso, sim. Eu acho que sim. Por quê? Aí vamos complicar, aí ela volta para casa e fornica de novo. Outros ela vai pedir perdão, né? Todo dia. Então, por isso que eu falo, é um assunto polêmico. É um assunto polêmico. Então, quer dizer, uma pessoa assim não tem... Aí, porque assim, o que a igreja baseia? A igreja baseia em estatuto o quê? Governamental, pelas leis humanas. Certo? É pelas leis humanas que nós baseamos. Mas para analisar, uma pessoa que já está 30 anos amaziada, segundo a lei brasileira, é uma união estável. Não é uma união estável? Se tiver uma separação de bens, tem que ser feita. Então, porque que nem... É polêmico, eu falei, é polêmico. Você não pode batizar, então, que nem o irmão falou, né? Mas aí ela vai para casa... Vai fornicar de novo. Então quer dizer que salvação para ela não existe, mesmo ela estando na igreja. Porque... Sim. Não, porque se ela morre... É por isso que eu falei, sim. É complicado porque assim... Eu entendo assim... tem um pastor que nós gostamos de assistir,
E ele fala, até o ano de 1800 alguma coisa, não existia casamento oficializado pelo católico. Exatamente. Todo casamento era oficializado pela Igreja Católica. E os que então, né, foram casados pela Igreja Católica antes e batizaram? De certa forma é um casamento, né, irmãos? É porque no Antigo Testamento o casamento era concebido no momento do ato. É o ato sexual. Não tinha O ato sexual. papel, né? Não tinha. Por isso que eu falo, é polêmico isso. Então, Só que acontece, criaram-se leis. Quando você chega em Romanos capítulo 13, a Bíblia diz para nós que nós devemos estar debaixo de todas as autoridades colocadas sobre a nossa vida. Entendeu? Então é polêmico. Se acontecesse um caso desse aqui na igreja, eu ligaria para o meu pastor e falaria, o que eu faço? Então, pela lei, não pode batizar. Pela lei, né, entendeu? Então, essa é muita coisa. Eu não sei quais seria a questão, porque, agora, um casal que está dentro da igreja, ou tanto o homem como a mulher, e eles não querem casar, meu irmão, aí é complicado. Aí você me quer. Aí é complicado, porque, meu irmão, se os dois estão na igreja, estão ouvindo a palavra, e não houve mudança, transformação, porque não vamos acertar a nossa vida. Eu conheço casal que está casado cada um com um separado por uma conveniência de estar tendo o direito de estar na conta. Ah, sim, não, mas meu. Aí é complicado também, que isso é mentira, né? Não é fácil também. Eu conheço casal, irmãos, que são baseados e que o pastor batizou a esposa e o esposo. Isso muito me entristece o coração. Me entristece, porque, meu irmão, e ainda dizer que foi na direção de Deus. Isso preocupa. Isso preocupa. Tá bom? Irmãos, amém? Até aqui já passou o horário. Alguma dúvida? Qualquer dúvida, nos procure. Não pode casar com ele, pode fazer Não vai ter mais separação. Então, mas é por isso que eu falei, é um assunto tanto quanto polêmico. É polêmico. Tá bom? Amém? Vamos escolher a nossa oferta. Diga para nós aí o vídeo aí, por favor. Glória a Deus.